Olá! Estamos começando o episódio bônus, um episódio especial aqui no canal da PM3. E dessa vez a gente vai falar sobre transição de carreira. E para isso a gente trouxe a Dani Lopes, também conhecida como Garota de Produto ali no Instagram. A gente vai dar dicas de como fazer a transição de carreira e que erros você pode evitar. Inclusive, a gente vai falar sobre o que fazer depois da sua transição de carreira, uns erros comuns que muita gente cai. Dani, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, vai ser muito legal esse papo, é um prazer estar recebendo você. Obrigada pelo convite, vou adorar conversar com vocês e compartilhar um pouco da minha jornada. E antes da gente começar esse episódio, já deixa o like aqui no vídeo e assina o nosso canal para receber mais conteúdos gratuitos diretamente aqui do YouTube. E aproveitando, como é o conteúdo bônus especial, deixa o feedback dizendo o que você achou desse formato e se você quer mais episódios nesse estilo. Dani, então conta pra gente o que te fez querer fazer a transição para produto. Tinha trocentas opções no mercado e você acabou indo para produto. O que te fez escolher produto? Como foi esse processo? Boa, eu vim de arquitetura, eu trabalhei no mercado de arquitetura e eu percebi que era um mercado muito canibalizado, então eu já não estava muito feliz trabalhando com arquitetura, eu queria mudar. E eu não sabia o quê, eu passei um ano assim, tipo, o que eu quero fazer? Porque eu não queria fazer um puta movimento para fazer uma transição de carreira e ser uma coisa assim que fui de impulso e, enfim, me perdi no caminho, sabe? E aí um amigo meu que trabalha com tecnologia falou pra mim assim, você tem muito perfil de PO ou UX, e eu nunca tinha ouvido falar de PO. E aí eu falei assim, então deixa eu dar uma pesquisada. UX eu já sabia o que era, já gostava, já tinha tido um pouco de visão disso na faculdade, quando eu participei de alguns eventos da comunidade, assim, né, no geral, de serviço. E aí eu comecei a pesquisar e vi que, o que eu fazia com arquitetura tinha um pouco de relação com produto. E já era um mercado em ascensão, né? Tecnologia, no geral, é um mercado que dá muitas oportunidades para as pessoas, então já era um mercado em ascensão. E aí eu decidi ir para produto porque eu me encaixava nisso, pelo menos eu tinha a ideia de que eu me encaixaria, eu só tive a confirmação disso após migrar, porque produto ainda me parece muito intangível quando a gente fala sobre produto, sabe? É a pergunta, inclusive, que eu mais detesto é quando alguém me pergunta o que eu faço. Ai, gente, eu detesto, não me pergunta isso, sabe? Tipo, eu acho muito complexo para explicar, para exemplificar tudo que a gente faz como produto, né? E aí eu resolvi ir para produto porque eu achava que ia ser E eu ia aproveitar tudo que fazia arquitetura e ia me dar uma oportunidade. Tudo o quê? O que você vê de correlação? No iniciozinho eu tive um pouco de dificuldade de ver essa correlação geral, né, de arquitetura, porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que a gente fala de várias fases de produto também, sabe? Então, como arquiteta, eu tinha contato com o cliente desde o início. Então eu falava com o usuário, eu entrevistava o usuário, eu precisava entender o que ele queria no produto dele, que era a reforma da casa dele. Eu precisava entender quais que eram os problemas que eu precisava priorizar para resolver, budget, quais eram as equipes que a gente poderia fazer para dar conta dentro do cronograma. Então, do início ao fim, é um ciclo de produto, querendo ou não, assim, sabe? Então, e querendo ou não, o arquiteto também faz a parte de design, faz a parte de gestão de obra, que é uma parte de metodologias ali, de processo, de contato com stakeholder. Então, assim, pra mim, a profissão de arquitetura, que eu não via antes, mas que hoje eu vejo assim, é o meu diferencial em produto. É uma experiência que eu consegui englobar tudo e desenvolver várias habilidades que hoje eu aproveito em produto. E aí, então o seu amigo falou, você tem um perfil de PO ou de UX, e como você escolheu entre os dois? Você foi ler sobre esses assuntos? O que te fez ir para produto e não UX, por exemplo? Boa, polêmica essa, mas no geral eu comecei a pesquisar sobre ambas as partes, eu vi quais eram os esforços necessários para entrar em cada parte. Então, o que eu tinha que fazer para entrar em UX, o que eu tinha que fazer para entrar em produto e onde que eu podia aproveitar minhas oportunidades, assim, onde eu tinha mais oportunidades. Para mim, na época, o que eu consegui observar foi, em produto eu tenho um esforço menor para entrar, pelo menos na época, agora o mercado tua tá percepção diferente. também, né? Exato, minha percepção na época. Eu tenho um esforço menor para entrar porque eu já tenho muitas habilidades que são exigidas e eu consigo testar rápido e eliminar essa hipótese, sabe? Para mim o difícil é entrar no mercado. Hoje eu vejo várias pessoas que entram no mercado e fazem uma migração depois, sabe? Tipo de PM para UX ou de UX para Dev, enfim. Essa migração interna ela é mais fácil. Então foi essa percepção que eu tive. Falei, esse é um shot, um tiro, né? Uma oportunidade melhor para eu fazer. Dito e feito, assim, eu sou um caso à parte, vamos deixar isso bem claro. Minha transição foi muito rápida. Eu saí da arquitetura em julho, em setembro eu já tinha 2 propostas de empresas, então já consegui escolher qual que eu encaixava mais. Você lembra ainda o que é esse
fazer para entrar? Você falou, produto era mais fácil as coisas para fazer para poder entrar. Que coisas eram essas, né, que você lembra, assim, mais ou menos? Boa. Na descrição de vaga, assim, se você for, por exemplo, vamos supor, um UX, você tem que ter um portfólio, você tem que saber ferramentas, fazer isso e aquilo outro. Quando você vai para uma vaga júnior, você vê que as soft skills, elas são batata, assim, sabe? Júnior de produto, Quando você vai para uma vaga júnior de produto, você vê que soft skills é uma coisa muito importante e que você desenvolve isso, enfim, em todas as experiências que você tem na sua vida de mercado. Então, eu me senti segura em procurar um curso. O primeiro curso que eu fiz foi da PM3, inclusive, sabe, na época. Eu me senti segura para procurar um curso porque eu queria aquele conteúdo de forma organizada, estruturada. Eu queria saber exatamente o que eu ia estudar. Porque como o produto é muito intangível e a gente entra um pouco em marketing, entra um pouco nisso, entra um pouco naquilo, eu me sentia perdida no começo, sabe? Então eu comecei a estudar e eu comecei a entender o que significava os dois grandes globos para mim de produto, que é Discovery e Delivery, assim, sabe? O duplo diamante, o que encaixa em cada um. E, cara, isso pra mim foi sensacional, porque eu conseguia manter conversas com as pessoas da área, entende? Mesmo que eu não soubesse o que eu tava falando, eu sabia como questionar sobre o que eu me situar ali na onde eu tava. Então isso pra mim foi pontual pra eu conseguir entrar, assim. E como foi o processo todo? Eu entendi que você foi buscar conteúdo, você fez cursos, e depois disso, como foi o processo para agora? Eu vou aplicar para essa vaga, eu vou conversar com alguém, deixa eu mexer no meu currículo, como foi esse processo todo? Eu comecei a enviar currículo desde o dia 1 que eu decidi entrar em produto, né? E assim, o currículo de arquitetura, tudo que é relacionado muito a artístico, ele é um currículo diferente, colorido, portfólio, não sei o que lá. E os primeiros currículos que eu mandei de produto também eram, né? Ai, gente. E aí eu lembro que uma vez uma menina chegou pra mim, ela chegou no LinkedIn e falou assim: eu vi que você comentou e não sei o que, eu tenho uma vaga na minha empresa, eu queria te indicar pra vaga, né? Tipo, ela queria me indicar e queria meio que... Porque você ganha comissão quando você indica as pessoas. Enfim, ela achou meu perfil interessante. E aí eu mandei meu currículo pra ela, ela falou assim: gata, por favor, né? Que currículo horrível é esse? E aí ela começou a me ajudar ali a organizar meu currículo, deixar ele muito mais direcionado, porque antes eu direcionava ele pra arquitetura. Era a experiência que eu tinha e eu não conseguia traduzir isso pra produto, sabe? Então assim, eu recebo não até hoje dos currículos que eu enviei naquela época, tipo, tem um ano já, sabe? Juro. Até hoje eu recebo não. Mas tudo bem, tipo, cada vez que eu recebi um não, eu falava assim, bom, a hora de arrumar o currículo, a hora de arrumar o currículo. Então como eu recebi muito, eu arrumei muito currículo na época, sabe? Mas pra mim o que fez muita diferença foi o networking. Cara, fez muita diferença, porque qualquer pessoa na área que tivesse o mínimo de experiência ou que soubesse direcionar melhor o currículo já me eliminaria, sabe? Eu não fui chamada para as vagas por causa de currículo. Eu fui chamada porque eu fiz contato, me manifestei ali na comunidade, já consegui criar um personal branding ali, digamos assim, e aí sim eu consegui uma entrevista. Legal. Mas você também se envolvia em algumas outras coisas durante a arquitetura, né? Eu lembrei agora você falando, você já participava de eventos que envolviam tecnologia, você já estava no meio, você estava ali inserida. Isso. Na faculdade tinha um programa de empreendedorismo e eu entrei para esse programa de empreendedorismo e lá nunca que eu sabia que aquilo era produto, né? Tipo, o que a gente estudava lá era produto. E lá eu cheguei a lançar um produto na época, comecei a estudar um pouco sobre funil de vendas, sobre CAC, sobre LTV, algumas métricas, assim, nunca que eu sabia que isso era de produto e consegui tocar durante um ano esse produto digital que eu lancei. Eu formei na faculdade, era relacionado à arquitetura, foi lançado em 2019, mais ou menos. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu resolvi descontinuar, porque, enfim, não fazia mais sentido pra mim, aquilo, enfim, sabe? E quando eu vim pra produto, que eu descobri que aquilo que eu fazia era produto, cara, acho que foi, assim, o grande... é isso que eu tenho que fazer. Porque eu sabia que naquilo era boa, assim, sabe? Eu sabia que naquilo era uma coisa que eu me destacava, digamos assim. Então, e que me fazia feliz também, que eu me realizava fazendo aquilo ali. Então, foi um dos momentos que eu falei, produto é pra mim. É legal você falar isso, porque comigo foi parecido. Quando eu comecei a trabalhar com produto formalmente, eu entrei sem saber nada. Aí eu perguntei depois pra quem me contratou assim, por que vocês me contrataram? Você já fazia produto, você só não sabia que você fazia. É verdade. Então, é louco quando a gente se encontra nesse sentido. E me fala sobre os erros, óbvio, que você lembra, esses erros durante a transição. Além do currículo, tiveram outros erros que você acha que marcou muito e para quem está assistindo pode ser importante ouvir agora para evitar cometer os mesmos erros? Acho que sim, eu acho que um dos grandes erros que a gente foca
Pô, gente, produtizaram muito a área, né? A gente fala muitos termos técnicos na área. Quando você tá entrando, eu acho que existe... Você tem que dar uma freada nesse começo, assim, sabe? Porque eu já vi muitas pessoas falando de termos técnicos pra se sentir inserido dentro do meio e só que tá falando coisa errada. Então, não fala, simplifica. Pra mim, na verdade, quando a pessoa sabe simplificar, ela mostra uma certa dominância da complexidade das coisas. Então, simplifica, não vai falar besteira, não vai começar a meter um MVP no meio das frases, porque vai dar errado. Eu acho que são uns pontos importantes. Eu acho que também... Transição é muita insegurança que você sente. Você tá indo da sua zona de conforto. Você tá saindo de anos de uma profissão, você tá saindo de uma coisa que você achou que fosse dar certo e não deu, talvez, entendeu? Então, é muita insegurança. E nesse começo eu me cobrava muito, então eu pecava pelo excesso. Estudava, assim, horas a fio. Não que isso não seja bom, cada um sabe o que é bom pra si. Mas eu acho que faz sentido você colocar a mão na massa também, sabe? Real, assim, eu acho que isso é muito difícil. No começo, porque as pessoas acham que... Não conseguem entender como colocar a mão na massa. Mas, inclusive, hoje, no meu Instagram, que eu produzo conteúdo, eu sempre estou incentivando como você fazer isso de maneira prática, sabe? Pô, quero fazer uma desk research. O que é uma desk research? Pô, uma pesquisa no Google. Vai lá e Google, faz isso, faz um Google disso. Uma pesquisa sentado em casa. Achei um problema, sei lá, meu problema é, sei lá, fila de supermercado. O que você sabe sobre estudos de fila de supermercado, entendeu? Sei lá, vai pesquisar isso, vai colocar a mão na massa mesmo. O que você reuniu? E aí eu comecei a descobrir que o que eu achava muito complexo na área eram as pessoas que deixavam complexo. Por exemplo, uma matriz CSD, acho que é o framework mais incrível que tem, que ele é simples, você resolve seu problema, ele é direto e que não é mirabolante, entende? E as pessoas conseguem fazer isso sem ter que fazer horas de estudo. Você senta e você aplica o que você está fazendo, sabe? Então, acho que botar a mão na massa antes de entrar na área era uma coisa que eu não fiz e eu deveria ter feito. Hoje, como é que você acha que isso pode ser feito? Além dos eventos e tal, que você fazia ali sem a técnica ainda, como alguém que está assistindo poderia aplicar a mão na massa, colocar a mão na massa, Boa. sem ter um espaço? Boa. Primeiro, falando sobre eventos, eu acho muito importante participar de eventos, especialmente tipo Startup Weekend, coisas do tipo, porque são eventos que você tá ali com pessoas especialistas, você tá, tipo, botando a mão na massa mesmo, você tá se forçando e se descobrindo, e é um tipo de evento que depois de meses você ainda tá refletindo sobre os aprendizados que você teve. Pra mim é essencial participar. Eu participei de alguns já, de Global Surface Jam e etc. Mas hoje, o que eu faria? Tem um problema... Duas coisas que você pode fazer. Ou você pode pensar num problema e investigar esse problema, fazer uma desk research, o que você descobriu desse problema, o que você tem certeza que são dados que comprovam, o que você tem de suposição que você acha, mas não tem nada comprovando ainda, o que você tem de dúvida que você precisa investigar. Faz isso. Ah, entendi. Então, dessas hipóteses aqui, disso que eu sei, o que eu consigo investigar mais a fundo, o que a gente consegue direcionar para criar uma solução, sabe? Prioriza depois, você fala assim, dentro disso a gente vai quebrar isso em 5 passos. E quebra isso, faz um backlog, começa a fazer esse tipo de gestão, porque isso vai te dar uma prática mesmo básica, você faz isso num dia, entende? Tipo, você consegue fazer isso repetidamente. Você consegue praticar entrevista, faz uma entrevista mesmo que seja com seus amigos, vê o que você consegue descobrir que você ainda não sabe sobre ele, sabe? Tenta direcionar uma entrevista melhor, eu acho que falta muito proatividade nesse quesito, assim, sabe? Eu acho que as pessoas ainda têm, talvez, falta de conhecimento de como pode fazer isso, porque se depara com muito conteúdo. E falta de... Às vezes tem medo de fazer isso. Fala com a pessoa. Vai lá, sério. Fala assim, vai no café e fala assim, eu te pago um café. Você me dá uma entrevista, uma pesquisa? Faz isso, se desafie, sabe? Eu acho que a área de produto, ela muitas vezes... Ela não é jogar a salvo, assim, né? Play save. Você tem que arriscar. Outro ponto que é uma coisa bem bacana de você fazer para colocar a mão na massa é você pegar já uma plataforma pronta, um Netflix, um Nubank, e ver o que você pode melhorar da plataforma, sabe? Investiga, começa a anotar, começa a colocar isso numa documentação, abre um Miro, abre um documento e começa a colocar isso, vê o que você melhoraria, o que você priorizaria, o que você acha que seria mais fácil de fazer em relação a todas as oportunidades que você viu na ferramenta, sabe? É uma forma bacana de colocar a mão na massa. Legal. Acho que além disso tem também, hoje em dia está cada vez mais fácil mexer em ferramentas no code, né, para você fazer seu próprio projetinho e talvez ter alguns usuários utilizando para você fingir que é um produto grande. Legal. E saindo dessa parte de transição de carreira, dicas e erros, e entrando mais no pós a transição. Tipo, agora você passou, essas pessoas que podem estar ouvindo acabaram de passar por esse processo ou vão passar.
quais são os erros comuns que você enxerga, ou talvez até erros que você cometeu, que é bom todo mundo evitar? Boa, eu acho que o primeiro ponto é cuidado com a síndrome do impostor logo que você entra no trabalho, assim, porque você sabe que é um trabalho novo, que você nunca fez, coisas muito novas estão acontecendo, então dá uma segurada, começa a entender isso. Outro ponto interessante é ir com calma mesmo, não ir com tanta sede ao pote, começar a fazer alguns one-on-ones aí com o pessoal do time para você entender o contexto deles. Uma coisa que eu vejo que pode ser um grande erro das pessoas que entram é começar a criticar o trabalho que foi feito de algumas coisas, do tipo, eu não faria assim. Ou coisas do tipo, porque as decisões que foram tomadas no passado, né, elas foram de um contexto, dentro do que eles sabiam na época, do time que eles tinham na época, do conhecimento que eles tinham relacionado àquilo. Então, observa isso antes de você tentar já ir mudando e fazendo do seu jeito. Observa a rotina do time, entende até onde você pode ir com aquele time, e aí sim você vai se locomovendo ali para conseguir trazer resultados, tá? Normalmente quem acabou de migrar tende a ficar muito no delivery. É uma tendência que eu vejo acontecer. Qual sugestão e dica você dá para essas pessoas começarem a sair um pouquinho, levantar a cabeça, sair um pouquinho do time, olhar para o estratégico, ou talvez para algo de discovery? Claro que não de maneira abrupta, mas aos poucos. Qual a dica que você dá para isso? Eu acho isso um ponto muito importante, porque muitas pessoas que pensam que vão entrar na área já vão entrar totalmente na parte estratégica e coisas do tipo, e não é assim. A gente começa muito ali na parte operacional mesmo, escrevendo história do usuário, e é uma parte importante, tá? É importante frisar que isso é uma parte importante, porque ela é necessária para que aquilo aconteça. E eu acho que uma coisa muito importante é você sempre se questionar o porquê que você está fazendo aquilo. Qual é o motivo de você estar fazendo aquilo? Por que aquilo foi entregue? Qual que é o objetivo daquilo? E não simplesmente receber uma demanda e quebrar e fazer o método certinho e isso, aquilo, sabe? Tipo assim, se questiona, pergunta, coloca a sua opinião. Porque não é porque você é júnior que você não tem uma opinião relevante, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai fazer você, com certeza, se destacar e ir mais pra frente. Proatividade é muito importante para quem trabalha em produto. Dani, para a gente encerrar, queria que você desse uns recados finais para quem está assistindo, fala das suas redes sociais, canal no YouTube, acho que é um momento para reforçar isso também para quem está assistindo. Bom, se você quer me acompanhar, é só você me seguir no Instagram, @agarota-de-produto. Eu falo um pouco sobre Product Management e tudo que envolve esse universo que é tão interessante. No YouTube também você me encontra como a Garota de Produto. Lá tem algumas lives com a comunidade que a gente fez falando sobre diversos assuntos e alguns formatos super variados, como a Noite do Petchacutia, inclusive. E também no LinkedIn você pode me encontrar como Dani Lopes. E os links estão aqui na descrição. Para você que ficou aqui até o final, reforço, assine o nosso canal, deixa um like no vídeo e também deixa um feedback. Esse é um episódio experimental, um episódio bônus, e se você gostou, avisa a gente para a gente trazer mais episódios como esse. Até a próxima!